Os quatro cavaleiros do Apocalipse são de fato algumas das figuras mais cativantes e simbólicas da Bíblia, particularmente encontradas no livro do Apocalipse. Suas imagens, representando pestilência, guerra, fome e morte, evocam uma sensação de admiração e medo e têm sido uma fonte significativa de interpretação e especulação ao longo da história. Vamos analisar esses personagens poderosos. O Cavaleiro Branco, peste ou conquista. O cavaleiro no cavalo branco é frequentemente associado à peste, mas há um debate em andamento sobre se ele representa uma doença ou outra coisa, como conquista ou mesmo Cristo. Ele carrega um arco e usa uma coroa de vencedor, significando uma figura de poder e autoridade. Enquanto algumas interpretações se inclinam para este cavaleiro como um símbolo de doença infecciosa, outros o veem como uma figura semelhante a Cristo, espalhando o governo divino, ou como o anticristo, simbolizando uma falsa paz. O Cavaleiro Vermelho. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a guerra e o derramamento de sangue. Ele empunha uma grande espada e recebe o poder de remover a paz da terra, fazendo com que as pessoas se voltem umas contra as outras. Sua descrição ardente e associação com a violência o apresentam como uma força destrutiva, desencadeando conflito e caos na humanidade. A imagem é dura e direta, representando um período de guerra e conflito civil. O Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro está ligado à fome, pois ele carrega balanças para medir alimentos em tempos de escassez. A voz que acompanha este cavaleiro discute os preços inflacionados do trigo e da cevada, indicando que os alimentos se tornariam tão escassos que seriam inacessíveis para a pessoa média, enquanto luxos como óleo e vinho permaneceriam intocados. Isso reflete uma época de desequilíbrio econômico e sofrimento, onde os pobres passam fome enquanto os ricos continuam a prosperar. O Cavaleiro Pálido Morte. O cavalo pálido representa a morte, e este cavaleiro é o único nomeado explicitamente. Ele é seguido de perto por Hades, simbolizando o túmulo ou a vida após a morte. O papel da morte é claro, ele traz mortalidade generalizada por uma variedade de meios: peste, espada, fome e feras selvagens. A cor pálida do cavalo simboliza decadência e falta de vida, evocando a imagem de cadáveres. Os quatro cavaleiros juntos são frequentemente vistos como arautos do fim dos tempos, trazendo calamidades que afetam a humanidade de diferentes maneiras. Cada cavaleiro se concentra em um tipo particular de sofrimento, seja por meio de doença, conflito, escassez ou morte, criando uma visão apocalíptica, que muitos acreditam sinalizar o julgamento final de Deus. Os quatro cavaleiros juntos são frequentemente vistos como arautos do fim dos tempos, trazendo calamidades que afetam a humanidade de diferentes maneiras. Cada cavaleiro se concentra em um tipo particular de sofrimento, seja por meio de doença, conflito, escassez ou morte, criando uma visão apocalíptica, que muitos acreditam sinalizar o julgamento final de Deus. Existem várias figuras intrigantes na Bíblia, desde o Leviatã até a ambiguidade dos anjos. No entanto, poucas figuras se destacam tanto quanto os quatro personagens que passaram a representar a pestilência, a fome, a guerra e a morte. Embora sua propriedade na Bíblia seja marginal, sua presença tem cativado muitos ao longo dos anos, tanto que a simples menção de seus nomes inspira reverência, cautela e talvez medo até. Claro, estou falando dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro cavaleiros aparecem na Bíblia no livro do Apocalipse, um livro que detalha o fim dos tempos de acordo com Deus, que o revela a seu servo João, conforme Apocalipse 1:1, através de um de seus anjos. Em Apocalipse 1:9-17, João nos conta que pegou uma trombeta forte atrás dele, ao se virar, viu o que ele descreveu como sendo semelhante a um filho de homem, vestido com um manto e um cinto de ouro. Tão parecendo com essa figura, meus olhos brilhavam como fogo. João caiu de joelhos, mas a figura lhe disse para não ter medo e tentou que escrevesse tudo o que via. Seu relato continua por vários capítulos, nos quais a figura se dirige a várias roupas, elogiando seus esforços e repreendendo-as em outros aspectos. Depois disso, ele diz a João para segui-lo e promete mostrar o que acontecerá a seguir. João explica em Apocalipse 4:2 diante de que foi levado diante de um trono no céu e que havia alguém sentado nele, com aparência de jaspe e rubi. Ele nos conta que havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda ao redor do trono, e que havia 24 outros tronos ao redor do principal, todos ocupados por príncipes vestidos de branco e usando coroas de ouro.
João descreveu ainda mais o ambiente, dizendo que do trono saíram relâmpagos e trovões, e que havia 7 lâmpadas ardendo diante do trono, que ele detalha como sendo os 7 Espíritos de Deus. Em meio a tudo isso, ele vê um leão, um boi, uma águia e uma criatura com rosto humano, todos cobertos de olhos e equipados com 6 asas. É nesse ponto que João tem um vislumbre do trono e vê em sua mão direita um pergaminho selado com 7 selos. João nos diz que o anjo pergunta quem é digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho, mas ninguém no céu é capaz de abri-lo ou sequer olhar para dentro dele. Triste com isso, João nos conta que chorou, mas então vê um cordeiro no centro do trono, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro toma o pergaminho da mão direita do homem no trono, e quando faz, as 4 criaturas e os 24 anciãos caem diante do cordeiro e o mobília, pois ele é digno de abrir o pergaminho. Mas onde estão os 4 cavaleiros nessa história? Você deve se perguntar. Bem, o cordeiro começa a abrir os selos, e João observa enquanto cada selo está quebrado. Em Apocalipse 6:2, ele nos conta: Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro segurava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vitorioso e para vencer. Em Apocalipse 6:3-4, ele diz: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Em Apocalipse 6:5-6, João nos conta: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Finalmente, em Apocalipse 6:7-8, João diz: Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamou-se Morte, e o Hades o seguiu de perto, deu-lhes poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Esses 4 cavaleiros viriam a ser conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. A interpretação comum é que eles representam uma época em que a humanidade será devastada por guerras, doenças, fome e outros desastres. O primeiro cavaleiro, muitas vezes associado à conquista, o segundo à guerra, o terceiro à fome, e o 4º à morte. O primeiro cavaleiro, o do cavalo branco, é algumas vezes interpretado como uma figura de Cristo ou como uma força de propagação da palavra de Deus. Outros o associam à peste ou até ao anticristo. O segundo cavaleiro, o do cavalo vermelho, é amplamente visto como uma representação clara da guerra, devido à descrição de sua tarefa de tirar a paz da terra. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto, com sua balança, sugere a escassez de alimentos e a fome, enquanto o 4º cavaleiro, no cavalo pálido, é a própria morte, trazendo destruição total. Esses cavaleiros são uma imagem poderosa do julgamento final, representando calamidades que virão ao mundo durante o fim dos tempos, segundo a visão bíblica do Apocalipse.